Neste vídeo, vamos fazer uma consideração do roteiro do livro Fim da Infância, de Arthur Clarke, ou Arthur C. Clarke. E a razão do porquê eu venho chamando ou procurando chamar a tua atenção para este livro, para não ignorá-lo, porque já existe uma série de resenhas ou comentários a respeito dele aqui na internet. E entre praticamente a maioria, se não todas, até então, a consideração do que vem sendo abordado a respeito do livro é praticamente a mesma coisa, com algumas variantes e observações diferenciadas que vale a pena você ver, assistir, comparar, mas que me chama a atenção que essas pessoas não vêm abordando ou destacando algo que, para mim, é praticamente, talvez, a essência, a questão-chave do livro, e que, para mim, tem muita relevância com o que vem acontecendo atualmente, e que vou mencionar depois o que vem ganhando força, e que acredito que vai culminar a respeito de uma grande enganação que a Bíblia nos alerta, ou procura nos alertar a respeito do fim dos tempos. Então, vamos rapidamente aqui fazer essa abordagem do roteiro, começando com uma leitura do que se encontra na própria contracapa, pelo menos desta edição que eu tenho, onde lemos o seguinte: "E o céu da terra nublou-se. Sobre as maiores cidades do planeta pairam imensas naves prateadas vindas do espaço. Sob olhares incrédulos, muitas incertezas e uma única convicção: a raça humana não estava mais só. Seus tripulantes, os enigmáticos senhores supremos, dominam o planeta. Acabam com a miséria, com a violência e, contrariando todas as expectativas, conduzem a humanidade a uma era dourada. Mas um indefinível mal-estar ainda assombra os corações humanos. Quem são eles, afinal? E quais os seus propósitos? Entre revelações surpreendentes e segredos impenetráveis está o destino dos homens. Um futuro imprevisível, um desfecho que pode condenar ou redimir para sempre as próximas gerações de seres humanos." O livro fala, ou começa falando ou descrevendo a surpresa e o impacto que o mundo recebe quando naves imensas pairam sobre as principais cidades do planeta. E aí, esses seres vão começar a intervir em várias questões da humanidade. Eles vão começar a interferir ao ponto de acabar com a fome, como já lemos, a miséria em geral, com as guerras, e mais, eles vão interferir na política, a ponto de estabelecer um Estado mundial. Vão tentar fazer um jogo de cintura de maneira a
não interferir na total liberdade dos homens, mas vão acabar interferindo parcialmente. E no decorrer da sua presença aqui na Terra, com suas naves apenas lá de cima comandando, eles vão se fazer representar através de alguém que é o secretário das Nações Unidas, que vai atuar como um embaixador, alguém que fala em nome desses senhores supremos. Enquanto boa parte da humanidade já aceita eles, já está acostumado com suas naves pairando, como se fosse parte do cartão postal, parte natural da paisagem. Mas outras pessoas, um grupo pequeno, mais significativo, vai se revelar descontente. E boa parte do argumento deles se fundamenta no seguinte: por que os senhores supremos não se revelam? O que eles têm a esconder? Porque todo o tempo em que eles estão, desde que aparecem, se revelam e começam a atuar de maneira a interferir nas ações humanas, é por meio de seu representante, que é o secretário das Nações Unidas. Eles não se deixam ver e, como eu disse, esse é o questionamento de um grupo que se organiza para exigir que eles se revelem. E então, a declaração do líder dos Senhores Supremos, Karelen, como é chamado, é a de que a humanidade não está pronta para vê-los. A humanidade, por mais que acredite ter avançado, não está em condições de encarar os Senhores Supremos como eles são. E por que isso? Porque a humanidade ainda é muito arraigada no preconceito. Então a humanidade precisa superar de forma definitiva todo tipo de preconceitos. E então esse processo de trabalhar o mundo, a humanidade, vai envolver o quê? 50 anos. Um período no qual já se espera que boa parte da geração anterior morra, porque são adultos já com cabeça feita, foram influenciados por crenças anteriores, e será difícil mudar a cabeça dessas pessoas, ou praticamente impossível. Então, apesar de alguns se revelarem dispostos ou flexíveis, a maioria não vai aceitar. Então a ideia é que uma geração tem que passar e o investimento é numa futura geração, em especial com as crianças que vão crescer e se tornar os adultos de uma futura geração. Que ainda que haja um pouco ou resquícios, uma sobra, um remanescente da geração anterior, mas que será uma minoria, que será sufocada pela maioria da nova geração que agora foi educada, adestrada, por assim dizer, condicionada a aceitar qualquer coisa que venha dos Senhores Supremos em relação à sua aparência. E então, passam-se os anos, os Senhores Supremos descem, e então a sua aparência vai ser conhecida. E a surpresa, quando Karelen, o representante dos Senhores Supremos, vai sair da nave, ele solicita que algumas crianças venham a ele, e ele desce com elas no ombro, ou dependendo da arte que você vai ver retratando essa cena, pode estar caminhando apenas de mãos dadas com elas. Alguns se revelam impactados, outros ficam assim, mas acabam aceitando, enquanto a maior parte da nova geração aceita passivamente. Mas um grupo aparentemente insignificante, por ser pequeno, se mostra chocado e irredutível, não aceita isso. Por quê? A aparência dos Senhores Supremos, e aqui eu vou
revelar o que muitos não mencionam nas suas resenhas. A aparência deles é: seu corpo é vermelho, eles são altos, têm chifres, asas no estilo de gárgula ou morcego, um corpo até escamoso, ou chegando a isso, indo nessa direção, e eles têm cauda. Eles são a típica e clássica representação do diabo, do demônio. E então, o mundo passa a aceitá-los numa boa. E deixando de lado outros detalhes que vamos considerar futuramente em outros vídeos, é para isso que eu quero chamar a tua atenção. O curioso é que muita gente deixa passar despercebido como a temática do livro pode se fundamentar basicamente nisso. A superação do preconceito. Então, quando aceitamos, ainda que com boa intenção, achando que estamos progredindo ao superar certos preconceitos, qual é o limite para isso? Para então aceitar futuramente a ideia do diabo, não como seres malignos, mas como seres do espaço, que são, no final, benevolentes, por mais que estejam interferindo na liberdade humana, mas é para o bem maior, estabelecendo um governo mundial e acabando com todas as religiões, com exceção de uma, curiosamente, que vou revelar em outros vídeos. E então você tem uma parceria desses seres sendo representado, onde o líder fala diretamente apenas com um personagem, um ser humano, que é o embaixador da Terra, vamos dizer assim, o embaixador, o secretário das Nações Unidas, representando eles perante a humanidade, uma parceria. Para supostamente dizer que os mais velhos são retrógrados. Essa geração tem que passar, temos que investir na nova geração. Lembra o que eu abordei no vídeo anterior a respeito de como os nazistas e os comunistas fizeram isso? Então, olha que coisa curiosa. Você tem então um roteiro muito intrigante que fala de seres que vêm do espaço com a sua versão de que estão vindo em nome da paz, cujo líder se faz representar por um ser humano, um embaixador. E você tem Apocalipse capítulo 12, quando fala, entre os capítulos 12 e 13, que depois de uma guerra no céu, seres celestes são encurralados na terra. Mas se trata de Satanás e seus anjos decaídos. E esse personagem chamado de Satanás é descrito como um ser reptiliano, um dragão, que é lançado para a terra. Ele é chamado de um dragão escarlate, vermelho. E logo depois, no capítulo 13, quando ele é arremessado para a terra, ele faz parceria com alguém que a Bíblia revela ser a besta, um líder mundial. E assim você vê uma parceria entre o dragão e a besta, sendo venerados, porque eles estão conduzindo o mundo de um caos, de uma desordem, para uma suposta ordem. Mas o interessante é que o livro do Apocalipse fala com naturalidade que o mundo adorará a besta e adorará o dragão, porque terá dado muito poder ou condição para a besta fazer o que estará fazendo. Muito semelhante com o que vemos, em parte, no livro O Fim da Infância.
Estaria o autor tentando nos alertar a respeito de algo? Ou apenas, sem se dar conta, descreve um roteiro que pode parecer apenas fruto de uma mente que costuma escrever a respeito de ficção, mas que coincidentemente talvez tenha se inspirado em parte no que a Bíblia diz? Enfim, o preconceito, ele pode estar nos levando a isso, essa luta contra o preconceito, para um dia acharmos que a ideia de que Lúcifer, Satanás, não é o vilão, mas um ser benevolente, que tudo que foi atribuído a ele de mal, negativo, é produto de preconceitos que devem ser superados? Será esse o auge das camadas de luta contra o preconceito? Enfim, é muito delicado falar sobre isso, mas que em outros assuntos vou mostrar vários elementos que nos indicam, que podem estar indicando que estamos diante de uma grande enganação, justamente como é declarado no livro do Apocalipse. Aquele que se virá para a terra, o vermelho, o ser reptiliano, Satanás, que aparentemente veio do céu pacificamente, mas está sendo encurralado na terra e faz parceria com alguém na terra que irá representá-lo, a besta. Curiosamente, a Bíblia diz: este é o enganador e sedutor do mundo. Será que estamos vendo uma sedução muito curiosa, muito intrigante, onde o que antes chocava na área do preconceito hoje não está chocando mais? Nós veremos vários aspectos do livro no decorrer dos próximos vídeos. My name is Karelin. I am the supervisor for Earth. Under our supervision, you will all flourish here. Peace, health, security for everyone. Why are you here? We need a messenger between the overlords and Earth. What are you thinking? I'm thinking I want to see who I'm talking to. The overlords talk about peace, but this is an invasion. Look at the good here. There is no war, no disease. I would rather the world went down under our control and flourished under theirs. You've never wanted what's best for us. There's no need to be afraid. They want to destroy us. This is not about us. This is about the whole damn world. Tell them the truth about what you really are. This world will be okay. Won't it?